Então, pessoal, vamos aí dar início ao segundo vídeo da série. Nesse segundo vídeo, eu pretendo fazer algumas observações que eu não fiz na aula anterior. Também fazer aí, apresentar para vocês os operadores, os tipos de operadores e quais são os operadores, a estrutura de um algoritmo e também os tipos de dados. Eu tentei aí aumentar um pouco a acessibilidade do microfone para ver se o áudio fica um pouco mais alto, um pouco melhor. Infelizmente eu não tenho nenhum microfone apropriado para gravação de vídeo, então eu tenho que usar o do notebook mesmo. Mas eu acho que ficou um pouco melhor aí o volume e o áudio acho que vai ser um pouco melhor do que o anterior. Queria agradecer também aos que vieram me parabenizar aí pela iniciativa. Eu fico feliz. E o que eu queria dizer é que conhecimento tem que ser realmente compartilhado. Então, tudo que eu sei aí eu vou tentar passar para vocês. Espero também que no final dessa série de vídeo eu consiga trazer alguém para essa área, que eu faça que alguém se apaixone por essa área também, assim como eu sou apaixonado. Mas enfim, vamos dar início aí a esta aula. O que seria a estrutura sequencial de um algoritmo? O algoritmo, como a gente viu, é uma sequência de passos com o objetivo de resolver algum problema, ou um problema específico. Então, no código, como é que seria a sequência desse algoritmo? Ele seria, bora dizer assim, como exemplo, não é exatamente isso, mas como exemplo, seria do menor para o maior. O que seria o menor neste caso? O menor seria a parte do código que está perto, mais próximo do início, e o maior seria a parte que está mais perto do final do código. Então seria essa relação aí do menor para o maior. A sequência ela é bem lógica mesmo. Ela vai ser do por exemplo, 2, comando 2, comando 3, comando 4, comando 5, até o final do código. Ela não vai fazer, vai para o comando depois volta é, do comando vai para o 3, do 3 volta para o 2, do 2 vai para o 5, do 5 volta para o 4, não. Ela sempre vai seguir essa sequência, a sequência normal mesmo aí, 2, a não ser que tenha alguma estrutura condicional que caso não seja atendida, ela vai ser ignorada aquela linha, mas aí a gente vai ver mais na frente, aí eu explico melhor para vocês. Vai ser no próximo vídeo aí de estrutura condicional, vai ter um vídeo só para isso aí. Então, os tipos de dados, eu não falei na aula passada os tipos de dados, eu falei apenas os tipos de variáveis. Os tipos de dados são os numéricos, o literal, o lógico. O numérico é aquele que eu falei do float, int e double. O literal é o char, que é aquele que recebe letras e símbolos. O lógico é o de verdadeiro ou falso, ele recebe verdadeiro ou falso apenas. Uma coisa, essa é a observação que eu não fiz na aula passada. As linguagens de programação são todas case sensitive, ou seja, elas são sensíveis à letra maiúscula ou minúscula. Se você declarar uma variável com aqui, por exemplo, deixa eu botar para baixo esse exemplo aqui e botar aqui. Não é assim que se faz o printf, mas é só para vocês terem uma noção melhor. O média, por exemplo, eu declarei a variável média aqui em cima. O programa reconhece se ele está escrito com letra maiúscula ou minúscula. Ou seja, se eu colocar aqui média com letra maiúscula, quando a gente for rodar o programa vai dar erro. Por quê? Porque o média, ele vai... esse média aqui ele não vai existir na memória do seu computador. Por quê? Porque ele não foi declarado. O que foi declarado foi o média com M minúsculo. Ou seja, sempre escreva da mesma forma que você declarou. Se você botar aqui média e FPE, que a gente sempre coloca, começa o primeiro nome com minúsculo, o segundo nome, a inicial do segundo nome com maiúsculo.
Por quê? Porque aqui ele está reconhecendo que isso aqui é um nome, isso aqui é outro nome. Essa parte aqui, a parte da maiúscula é outro nome. Então, sempre que você for escrever, declarar uma variável, sempre chame do mesmo jeito. Se você fizer assim, medFPE, com M maiúsculo, ele vai perceber que este nome aqui, esta variável, não está sendo declarada no escopo do programa. Então vai ser diferente. Realmente você tem que colocar do mesmo jeito aí que você declarou. Aqui, medFPE, tudo com o minúsculo no início, o maiúsculo na próxima palavra. Então, essa observação que eu queria fazer do case sensitive, ter cuidado na hora de que for chamar uma variável para depois não dar um erro, aí vocês não saberem o porquê. Outra observação antes de passar para operadores, outra observação que eu queria fazer é que sempre não esqueçam de colocar o ponto e vírgula no final de cada linha de comando. Exceto quando você for colocar uma estrutura de condicional ou de repetição, que ele vai verificar, não vai ser uma linha de comando exatamente, não vai ter um comando, ele vai verificar se aquilo que está sendo avaliado é verdadeiro ou falso. Aí ele fica entre chaves, eu vou explicar isso mais na próxima aula. Ele vai ficar entre chaves e não com ponto e vírgula no final. Então, os operadores aritméticos são aqueles que a gente costuma já utilizar no nosso dia a dia. O de soma, subtração, divisão, o de multiplicação que não está aí, mas é o asterístico. Uma observação que eu já fiz na aula passada é o de atribuição, que é o sinal de igual. Um sinal de igual significa atribuição. Dois sinais de igual significa que é realmente igual. Então, a única coisa que tem diferente aqui é o percent. Aqui que ele, ao invés de ele retornar o resultado da divisão, ele vai retornar o resto da divisão. Como nesse exemplo aqui. Aqui 4 dividido por 2. Se a gente colocar num programa assim, do jeito que está aqui, 3% 2 igual, bora botar 4 aqui para ficar igual ao exemplo lá. 4% 2, o que significa 4% 2? 4% 2 quer dizer que é 4 dividido por 2, mas ao invés de ele querer saber este resultado aqui, ele quer saber este resultado aqui. Ele vai retornar o resto da divisão. Então, se 4% 2 for igual a 0, quer dizer que o número é par. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é uma questão que cai muito para quem está iniciando aí, para verificar se o número é par ou é ímpar. Então, como é que eu vou fazer para verificar se esse número é par ou é ímpar? Eu vou colocar simplesmente uma estrutura condicional para verificar se um exemplo aqui, 4% 2 igual a 0, ou seja, se 4 dividido por 2 o resto for igual a 0, então aqui vai ser par. Se não, vai ser ímpar. Essa parte de if else aí, de se ou se não, eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Coisa que requer bastante atenção, por isso que eu vou deixar para o próximo vídeo. E também por causa do tempo, que já está aí quase 10 minutos esse vídeo já. E aí tem algumas coisas para explicar, então não vou me aprofundar muito. Então acho que assim, ficou bem claro aí para vocês. Essa parte do percent, ele vai sempre retornar o resultado, este resultado aqui, e não este daqui. A mesma coisa seria para verificar se o número é ímpar. Você vai botar aqui 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 dá 2, 2 para 3 resta 1. Ou seja, o resto da divisão vai ser 1. Então, ele aqui, se eu colocasse um 3 aqui, ele seria falso. Ele não atenderia esta condição, este comando, esta linha de comando. Esse aqui seria ignorado. E ele pularia para esta condição aqui. Por quê? Porque o 3% 2 não é igual a 0. O resultado dessa divisão aqui não vai ser igual a 0, vai ser igual a 1. Então, essa condição aqui é falsa. Ou seja, aqui, neste caso aqui, ele iria
pular, ignorar esta linha e ia pular direto pro else e o número seria ímpar. Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu acho que deu para entender o que é. O percent vai retornar o resultado. Se você quer verificar, você divide por 2. E se o resultado for diferente de zero, quer dizer que é ímpar. Se for igual a zero, quer dizer que é par. Vamos dar continuidade aí rapidão. Os operadores relacionais, a gente também já está acostumado a, a ver aí no dia a dia, no nosso dia a dia. O maior, maior igual, menor, menor igual, são coisas que a gente usa mesmo, é a mesma coisa, não tem nada diferente. Depois eu faço um vídeo só com exemplos disso. E tem o da igualdade, como eu já falei, são dois sinais de igual. E o diferente, que é uma exclamação e o sinal de igual. Depois eu vou fazer aí só para explicar realmente como é que se usa essa parte, mas o diferente seria aqui. Neste caso, ele mudaria totalmente o sentido do código. Por quê? Antes estava 3% de 2 igual a zero, ou seja, se 3 dividido por 2, o resto for igual a zero, então seria par. Se o número for percento de 2 for igual a zero, seria par. No caso do 3, seria falso e ele pularia para cá, para essa linha de comando aqui, e seria ímpar. Mas neste caso, botando aqui o operador diferente, que é a exclamação e o igual, a gente tinha que inverter aqui. Aqui seria ímpar, porque 3% de 2, ele é diferente, o resultado, o resto dele, vai ser igual a 1, ou seja, ele é diferente de zero. Então esta condição, neste caso, seria atendida. Deixa eu ver aqui. E os operadores lógicos, aí fica coisa simples que eu posso mostrar depois também com mais profundidade, mas agora é só o básico. Isso aí a gente usa quando você quer que o i, no caso, seria quando você quer que aconteça duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se 3% de 2 for igual a 0, for diferente de 0 e 3 for igual a 3, então essa condição aqui vai ser atendida. Por quê? Porque as duas estão sendo atendidas ao mesmo tempo. As duas são verdadeiras, ou seja, nesse primeiro caso, 3% de 2 é diferente de 0, o resto vai ser 1, então é diferente de 0. E 3 é igual a 3. É uma coisa bem simples. Então acho que deu para entender como é que se usa o i aí. Vai ser sempre a estrutura condicional vai ser atendida somente se as duas condições forem atendidas. Neste caso aqui é atendido, então isso aqui seria válido e isso aqui seria ignorado. O ou são essas duas barras na vertical, que neste caso aqui ele atenderia um ou o outro. Se 3% de 2 for diferente de 0 ou 3 for igual a 3, isso aqui seria executado. Então basicamente é isso. O i ou o sempre vai ser o ou vai ser o um ou o outro, e o i vai ser os dois. Os dois tem que ser atendido, tem que ser verdadeiro. Então eu vou finalizando por aqui. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. O vídeo já está um pouco longo aí, quase 15 minutos. Vocês podem me perguntar por e-mail, Facebook, pessoalmente. Então espero ter tirado as dúvidas de vocês. Em breve eu posto outro vídeo de estrutura condicional. Por hoje é só, e valeu aí, pessoal.